Audiobook de Emily Coué, O domínio de si mesmo pela autossugestão consciente. Capítulo 2. A força de vontade e a imaginação. Se abrirmos um dicionário e procurarmos pela palavra vontade, nós encontraremos a seguinte definição: a faculdade de determinar livremente nossos atos. Nós aceitamos essa definição como verdade inabalável, e, no entanto, nada poderia ser mais falso. Essa força de vontade de que tanto nos orgulhamos sempre se rende à imaginação. Essa é uma regra absoluta e sem exceção. Blasfêmia, paradoxo, você irá exclamar. De jeito nenhum. Ao contrário, é a mais pura verdade, eu irei responder. A fim de convencer a si mesmo disso, abra os seus olhos, olhe à sua volta e tente entender o que você vê. Você então chegará à conclusão de que o que eu estou dizendo não é uma teoria maluca, fruto de uma mente doentia, mas sim a expressão de um fato. Vamos imaginar uma prancha de 9 metros de comprimento por 30 centímetros de largura colocada no chão. É evidente que qualquer um será capaz de andar de uma ponta a outra sem pisar fora da prancha. Mas agora, vamos mudar as condições desse experimento e imaginar que a mesma prancha seja colocada entre duas torres no alto de uma catedral. Quem será capaz de avançar mesmo alguns metros nesse caminho estreito? Você poderia me ouvir? Provavelmente não. Antes de dar 2 passos, você começaria a tremer. E a despeito de qualquer esforço da sua vontade, você certamente iria cair. Então por que você não cairia na prancha colocada no chão e cairia na prancha colocada acima do chão? Simplesmente porque no primeiro caso, você imagina que será fácil chegar ao outro lado da prancha, enquanto no segundo caso, você imagina que não será capaz. Note que sua força de vontade é inútil na tarefa de fazer você avançar, pois quando você imagina que não pode, isso se torna impossível. A vertigem é inteiramente causada pela imagem que você fabrica em sua mente de que irá cair. Essa imagem se transforma imediatamente em fato, e a despeito de toda a sua força de vontade, quanto mais se esforçar, mais rápido trará o resultado oposto do que quer. Vamos agora considerar o caso de uma pessoa que sofre de insônia. Se não fizer nenhum esforço para dormir, ela permanecerá quieta na cama. Se ao contrário ela tentar forçar o sono pela vontade, quanto maior o esforço, mais agitada ela ficará. Você já notou que quanto mais você tenta se lembrar do nome de uma pessoa, mais ele foge de você? Quando você então substitui a ideia em sua mente e diz: deixa pra lá, daqui a pouco eu me lembro. Subitamente, o nome vem à sua mente sem o mínimo esforço. Certamente, vocês que são ciclistas devem se lembrar dos dias em que estavam aprendendo a andar de bicicleta. Você segurava firmemente no guidão com medo de cair. De repente, algum obstáculo aparecia na rua, e quanto mais tentava desviar, mais rápido você ia de encontro a ele. Quem nunca sofreu de um ataque incontrolável de riso, em que quanto mais tentava parar, pior ficava? Qual era o estado mental de cada pessoa em cada uma dessas diferentes circunstâncias? Eu não quero cair, mas não consigo. Eu quero dormir, mas não consigo. Eu quero me lembrar do nome do fulano, mas não consigo. Eu quero desviar do obstáculo, mas não consigo. Eu quero parar de rir, mas não consigo. Como você pode ver, em cada um desses conflitos, a imaginação sai vitoriosa contra a força de vontade, sem nenhuma exceção. Da mesma maneira, um líder que avança à frente de suas tropas, incentivando a todos, alcança o sucesso, enquanto o outro, que se desespera e grita: agora é cada um por si, quase certamente estará fadado à derrota.
Por que isso acontece? Porque no primeiro caso, os homens imaginam que devem avançar, enquanto no segundo caso, eles imaginam que foram conquistados e devem correr por suas vidas. Assim agiu Panurge, personagem de um romance francês que era tão consciente do chamado efeito manada, ou assim por dizer, da ação da imaginação, que para se vingar de um mercador que estava no mesmo barco que ele, comprou sua maior ovelha e atirou ao mar, certo de que todo o rebanho a seguiria, e assim se sucedeu. Os seres humanos têm uma certa afinidade com esse fenômeno chamado efeito manada, e são irresistivelmente impelidos a seguir o exemplo de outras pessoas, simplesmente imaginando que não poderiam agir de outra maneira. Eu poderia citar aqui milhares de exemplos, mas não pretendo causar-lhes tédio. Não posso, contudo, deixar passar em silêncio o enorme poder da imaginação, ou em outras palavras, do poder da mente subconsciente sobre a força de vontade. Existem certos alcoólatras que desejam parar de beber, mas não conseguem. Pergunte a eles o porquê e eles responderão com toda sinceridade que desejam permanecer sóbrios e têm conhecimento que a bebida os prejudica, mas que são irresistivelmente impelidos a beber contra a própria vontade. Apesar do sofrimento que a bebida causa, eles sabem que vão beber novamente. Da mesma maneira, certos criminosos cometem delitos a despeito da própria vontade e, quando perguntados por que agiram daquela maneira, respondem: eu não pude evitar. Alguma coisa mais forte me impeliu. Tanto o alcoólatra quanto o criminoso estão dizendo a verdade. Eles são forçados a fazer o que fazem, porque imaginam que não podem evitar. Portanto, nós que somos tão orgulhosos da nossa força de vontade, que acreditamos ter liberdade para escolher como agir, não somos nada além de miseráveis fantoches da nossa própria imaginação, que nos controla segurando todas as cordas. Nós só deixamos de ser fantoches quando aprendemos a comandar a nossa imaginação.